Olá, tudo legal? Começando mais um vídeo novo no ar. E hoje, gente, em comemoração ao Dia da Bailarina, eu vim aqui contar um pouco da minha história com a dança, que literalmente atravessa a minha vida inteira. Eu comecei bem novinha e vocês vão ver tudo hoje. Vou contar os mínimos detalhes de como é essa minha relação com a dança desde pequena. Então, se você gosta de mim, gosta de dança, não esqueça, clica bastante aqui no gostei, comenta aqui o que você achou dessa história e se inscreve para tu não perder nada, tá? Eu compartilho aqui a minha rotina como estagiária e como bailarina também. Eu praticamente passo a semana toda lá dançando, então, gente, tem muito conteúdo aqui sobre dança, então se inscreve para tu não perder nada. Vou deixar as minhas redes sociais passando aqui também pela tela, porque lá também rola muita coisa e vocês me acompanham um pouquinho mais de perto. Então é isso, chega de blá 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 e vamos pro vídeo. E começando pelo começo, que foi literalmente em 2006. Pra quem não sabe, eu nasci em 2005. Então, ao longo aí dos meus um aninho, eu comecei aí a minha trajetória com a dança. Eu comecei dançando numa igreja mesmo, na igreja que era perto da minha casa, onde eu fui nascida e criada, que foi a terceira igreja batista de Magalhães de Basto. E, gente, a minha professora era simplesmente a minha mãe. Ao longo desse vídeo, vocês vão notar que a minha história tem muito a ver com a história dela também. Então, além de saber um pouco sobre mim, vocês também vão saber um pouco sobre a minha família, principalmente a minha mãe, que foi quem deu aí o start para a coisa que eu mais amo fazer até hoje. Minha mãe, antes mesmo de engravidar de mim, ela já fazia aula na Daniela Marcondes, que, para quem não sabe, para quem é de fora do Rio de Janeiro, é uma escola muito famosa e importante daqui. Também ficava em Magalhães de Baixos, então tinha essa locomodidade, né? E na época, quem pagava para ela fazer aula era a própria igreja que ela dava aula. Então, era meio que uma via de mão dupla. Ela aprendia enquanto ensinava também. E para vocês terem uma noção, minha mãe tem mais de 14 anos de estudo de dança. Então, ou seja, ela começou bem novinha mesmo, muito antes de eu nascer. E quando eu nasci, eu já nasci nesse meio da dança. E eu fiquei junto com a minha mãe desde os meus um aninho até mais ou menos 4 anos, que foi quando eu comecei também a fazer aula na Daniela Marcondes. A princípio eu não fazia aula de balé por lá, eu fazia aula de sapateado e eu adorava, gente. Tentei muito pra eu achar uma única foto em que eu tava participando, né, fazendo aula, mas, gente, eu não consegui mesmo, então vocês vão ter que acreditar em mim. E nessa mesma época, minha mãe ainda continuava fazendo aula da Daniela Marcondes. Eu lembro que ela fazia aula de jazz e acho que de balé também, quando surgiu a oportunidade dela dar aula no Renato Moura, que no caso era meio que uma fundação, tipo uma ONG, em que era praticamente uma academia de dança e minha mãe dava aula para literalmente todas as turmas e eu fui junto com ela. Então eu comecei a fazer aula mesmo de balé, né? Já entendendo o que se passava junto com ela no Renato Moura. E foi aí que realmente tudo começou. Gente, com o tempo a minha mãe parou de fazer aula na Daniela Marcondes e investiu realmente todo o tempo que ela tinha nesse projeto do Renato Moura. Eu também encarei de fazer aula de sapateado e foi aí, gente, que eu entrei de cabeça no mundo da dança. Eu acompanhava minha mãe em literalmente todas as aulas que ela dava, ou seja, eu ia desde ao baby até as turmas mais avançadas com ela, fazia jazz, balé, tudo quanto era coisa que tinha lá eu fazia e sinceramente eu amava. Foi aí que meu amor pela dança realmente nasceu. A gente passou 5 anos mais ou menos nesse projeto, a gente ganhou muitas competições, a gente foi para muitas amostras, teve muitos espetáculos de dança, eu fui a Bela pela primeira vez. E foi assim muito legal, era uma coisa muito divertida, era algo que a gente realmente amava muito fazer, até que em 2017 as coisas começaram a desandar. Antes de fechar completamente, a gente tinha ido para uma competição, inclusive foi a que mais ficou marcada na minha cabeça, porque foi uma competição extremamente difícil. Na época, minha mãe tinha meio que uma inimizade com uma pessoa que ela estudou junto nessa escola de balé, né, da Daniela Marcondes. Mas, gente, nessa competição que a gente tinha ido, né, como escola de dança, essa pessoa, né, que tinha inimizade com minha mãe, estava lá também com a escola de dança dela e fez de literalmente tudo pra sabotar a gente. O dono daquela competição, né, do lugar, começou a tratar a gente muito mal, teve uma confusão muito grande e a gente quase saiu de lá. Foi uma situação muito triste,
Foi uma situação muito difícil, mas ainda assim a gente tirou forças de onde não tinha e se apresentou, demos o nosso nome, ganhamos prêmio para nossa escola e saímos de lá com a cabeça erguida. Porém, pouco tempo depois, a fundação do Renato Moura fechou. Eu lembro que a gente já estava até se preparando para a apresentação de final de ano e eu tinha literalmente acabado de entrar na turma de pontas, que era o meu grande sonho, quando tudo fechou. E entre 2017 a 2019 eu fiquei fazendo aulas em igrejas em que minha mãe também dava aula, mas eram projetos, né, eram aulas que não iam tão pra frente, porque as pessoas paravam de vir. Cheguei a fazer aula também no Polo de Bangu, que também é um projeto governamental aqui da minha cidade, e eu fiquei por um bom tempo, mas também saí depois ao longo do tempo. E por último, né, fui pra Ken Yuri Delaroli, que não vou dar nenhum spoiler por enquanto, mas é um lugar que hoje faz parte, assim, do meu coração. Fiquei lá por um tempo, tava gostando muito das aulas, mas como chegando uma apresentação de final de ano, eu me vi numa situação difícil, porque eu mesma que pagava o meu próprio balé, e por questões financeiras eu acabei tendo que sair, até que em 2020 entrou a pandemia e realmente tudo parou. Eu lembro que durante esse período de pandemia eu participei de um concurso de uma marca de dança, né, que vendia colãs. E por incrível que pareça, gente, eu ganhei. Eu fiquei assim, sem acreditar na hora. Mas eu ganhei, fiquei toda boba, tirei foto. Vou inclusive deixar aqui a marca da roupa, né, que é a Vest Dance, e também o meu colãzinho muito bonito. Eu fiquei muito feliz na época e tudo aquilo já estava no meu coração, assim, né, que esse desejo de novo de voltar a fazer aula mesmo, em uma academia de dança. E em 2021 eu tomei coragem e entrei no @KenYuriDelaroli, que é a minha atual escola de dança. E daqui pra frente, gente, começa a parte mais legal da minha história. Em 2021 eu entrei na turma de pontas, né? Consegui me passar, assim, finalmente pra turma de pontas e começar. Foi uma formatura, né? Muito bonita, muito legal. Eu fiquei muito emocionada na época, porque fazia muito tempo, né, que eu não subia numa sapatilha de ponta. Eu não consegui ir, né, para essa turma de pontas, acompanhar a turma em menos de 6 meses, então foi algo muito rápido, mas foi no momento que era para ser mesmo. No final do mesmo ano de 2021, eu fiz teste para o espetáculo de final de ano e eu consegui o papel da Fada Azul. O espetáculo era da Malévola e eu tive meu primeiro solo depois de muito tempo. Foi uma realização, assim, gigante para mim, vocês não têm noção o quanto eu fiquei feliz. Eu dancei a variação da Fada Cândida do repertório original do balé A Bela Adormecida e foi incrível. E em 2022, gente, eu continuei fazendo aula, mas durante o ano de 2022 foi um pouquinho complicado, porque na época eu tava no meu último ano da escola. Pra quem não sabe, eu já me formei, então eu fazia aula, assim, com muito esforço, saía mais cedo da escola, ia correndo pra aula de balé e conseguia ir fazer a aula, porque é uma coisa que eu sempre gostei, sempre amei, e eu tava muito feliz de estar na turma de sapatilha de ponta. Eu queria aprender mais. Participei da competição interna que tinha na minha escola de dança, consegui o primeiro lugar e bailarina de destaque com os meus 2 solos que eu mesma coreografei de balé e jazz. Ao longo do ano também teve o teste, né, para personagem de final de ano, mas infelizmente não consegui pegar. Mas em compensação, também participei de uma competição externa dessa vez e levei o meu solo da Fada Azul, né, que eu tinha dançado no ano de 2021, com a variação da Fada Cândida, e consegui o 3º lugar. E assim, gente, foi incrível, foi um ano de muitas conquistas, por mais corrido que tenha sido. E assim eu finalizei o ano de 2022 com a dança. E agora, no ano de 2023, no início do ano, eu tive a oportunidade de estar começando um estágio em dança para me formar como professora futuramente, né? Por enquanto eu sou só estagiária mesmo. Tô fazendo aula de balé e de jazz agora, não estou só fazendo aula de balé clássico. E, gente, tem muita ainda coisa para acontecer. Essa é a minha história com a dança. Eu sei que é uma história longa, uma história complicada. Eu já passei por muitos lugares. Acho que dançar sempre foi a forma mais genuína que eu consegui usar, assim, para me expressar. Eu gosto muito de pintar, gosto muito de cantar, gosto de costurar, mas a dança em si é onde eu encontrei o meu eu artista, sabe? Onde eu liberto
artista dentro de mim. E, gente, essa é a minha história com a dança. Como eu falei, ela é muito ligada com a da minha mãe. A minha mãe sempre foi, assim, o meu espelho nesse mundo. E eu espero ser para outras gerações o que a minha mãe foi para mim, né? Esse exemplo de bailarina, de pessoa que sempre lutou para chegar onde ela queria. E por mais que ela talvez não tenha conseguido alcançar os objetivos que ela tinha na época, eu só sei que ela me inspirou e me inspira até hoje. E eu quero também ser inspiração para outras pessoas. Então, gente, para você saber o que acontece daqui pra frente comigo, né, com a minha vida, você vai ter que me seguir e me acompanhar, tá? Eu sinto que ainda tem muita coisa por vir, gente. E é claro que eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece, clique aqui no gostei para poder eu entender que vocês gostam desse vídeo e gostaram da minha história também. Comenta aqui embaixo, eu quero saber qual é a sua história com a dança, caso você goste de dançar. E caso você não goste, mas só gosta do assunto ou gosta de me acompanhar, comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreve para não perder nada daqui pra frente, tá? Vou deixar as minhas redes sociais também, porque lá eu tô bem mais pertinho de vocês. Então é isso, gente. Um grande beijo e tchau!